Dona Ivone. Tem muitos microfones ligados, pessoal. A Ivone está com problema no celular e pediu para avisar que ela não vai poder fazer a prece de abertura, então que alguém, outra pessoa faça. Um pouquinho. Virgínia, pode ser, Virgínia? Sim, pode ser, seu Homero. Está liberado, tá? Tá. Então, vamos nos conectar com a espiritualidade e nos harmonizar com a energia do nosso Pai Maior e do nosso Mestre Jesus. Pai, agradecemos por estarmos aqui presentes para estudarmos os teus ensinamentos. Que toda espiritualidade, encarnada ou desencarnada, nos assessore nesse momento com o nosso Fabiano, que ele tenha muita inspiração nesse estudo de hoje. E pedimos, Pai, muita luz, muito amor, muita esperança e fé para aquelas pessoas que ainda estão enfrentando as dificuldades dos alagamentos, dessas enchentes, todas essas dificuldades. Que o Pai, na sua infinita bondade, ampare e proteja todas essas pessoas e todos que estão sofrendo com guerras, com desamor e tristezas. Ampara, Pai, dá amor, muita fé e esperança, e que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja, pessoal. Lembrando que o estudo ele é em conjunto, tá? Ele é um estudo feito em grupo, todos vão participar. Então, a cada semana um capítulo. Hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 15. Depois da prece, então, alguém é convidado a participar da leitura. Também a gente faz um convite, né? Aqueles que têm vontade de ler, que gostariam de também contribuir lendo o capítulo, comentando, né? Que se prontifiquem, fale com o seu Homero, pode se prontificar a fazer, tá bom? Então eu passo a palavra para o seu Homero, e aí a gente segue então no capítulo 15, aprendendo sempre. Tem alguém que quer se prontificar? Senão a gente se convida. Eu estou disponível, posso ler. Tá? Então está liberado, amigo. Ok. Então, o capítulo 15, Aprendendo Sempre. 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo, resoluto, penetrou a casa, seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto, onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento, sob a carícia materna. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que, por intermédio do cordão fluídico, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do corpo fisiológico.
Nosso dirigente contemplou-o, enternecido, e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita. Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora e creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Jerônimo examinou e auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhado, findo longo sono. Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais, quase de imediato, de avançada decomposição. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já tumefactos e imóveis. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-se em derredor, num impulso de criança alarmada, e chamou a esposa aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, acalmou-o, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal, somático, cerrou-se com os seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico terminou. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com amargurado espanto, identificando-a pela voz, um tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice, para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando, num misto de júbilo e sofrimento: Mãe, minha mãe, será possível? A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou: escute, refreie a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. Não tenha preocupações com os que ficaram. Tudo será remediado, como convém, no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Oh, minha mãe, e a esposa, os filhos? A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando-o. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre
que nos amemos uns aos outros. Contemplou-a Dimas, através de espesso véu de pranto, e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou a genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno. Mas a velhinha interveio, acrescentando: vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos, por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço de sua restauração. Tenha confiança, irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar, e sob funda emoção, viu desvencilhar-se dos braços maternos e avançar, cambaleante, para Jerônimo, auscultando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinho, preito de reconhecimento e amor, e de olhos marejados, exclamou: nada efetuamos aqui senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador recém-liberto trazia o olhar nevoado de pranto entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. Seu Homero quer passar para outro, para... Sim, eu já estava abrindo aqui, tá? Dá uma tomar uma aguinha. Seu Pois Roberto, é. eu convidaria o seu Roberto. Pode ser, seu Homero. Dimas, consagrando-se aqui diversos amigos seus, em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição e a do convalescente, cheio de cicatrizes, a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija, nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que o nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Nada tema, pois já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando o bem em longos anos de atividades espíritas. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a que você se encontra. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã, sob o olhar de aprovação de Jerônimo, lhe dirigia: venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu: deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha,
Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Este pranto e essas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre, na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder, por enquanto, às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Só uma colocação antes de nós seguir. Por isso que eu esperei dar o ponto final. Vou deixar aqui. Vamos tentar fazer um exercício como se fosse nós, que estivesse na condição de Dimas, para não passar despercebido a leitura. É um esforço imenso que ela está pedindo para ele, para que ele faça do desligamento emocional naquele momento com a família. Então, aqui é uma mensagem que eles estão dando para nós, nesse sentido, de que não tem que se apegar, tem que se desligar, confiar. É que nós, na Terra, nos acostumamos, né, que estar junto das pessoas é estar perto, né, dentro da mesma casa, ou estar ali o corpo, e não é isso, tá? É por isso que o Espírito falou ali, para ele, a mãe dele, né? Quando ela diz aqui, tem uma frase aqui, que deixa eu ver se eu consigo achar, para que ele entenda o que é a verdade, né? Então aqui tem uma mensagem meio subliminar atrás, para que ele, aqui ó, você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Só que em Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadoras incompreensões, esse pranto e essas reclamações angustiosas não traduzem as verdades dos fatos. O que ela quis dizer? Hã? Ele era espírita, né? Exatamente. O que ela quis dizer? Que presença física não significa presença. Não é só isso. É uma presença, mas não é a presença real que a gente tem que viver. Por isso ela diz, né? Este pranto, essas reclamações angustiosas, que é por causa dele, né? Não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Então, ele vai ter que ter... E é um choque, assim, né? Mas talvez seja um choque, porque a gente fica fazendo, lendo, é muito bonito todas as leituras que a gente faz, mas a gente vai ter que entender que esse momento de Dimas vai ser o nosso, tá, gente? Agora é hora de testar, né, o conhecimento teórico com a prática ali das doutrinas. Exato. Isso. E deu para ver que ele ficou bem com bastante dificuldade, né, se desapegar, assim, mesmo sendo espírita, né? Imagina se a pessoa não é, tudo bem, né? Até é mais difícil compreender, né? Mas então eles fizeram um chamamento para ele, né? Assim, no sentido dele, assim, porque ele já tinha esse conhecimento teórico, digamos assim, da doutrina. Mas é o que ela está chamando, o que ela está chamando atenção nesse ponto. São dois pontos ali que me parece, né? Primeiro ponto que ele tem que agora ter uma postura espírita, porque ele tem o conhecimento, e o segundo ponto que esse fenômeno aí que ele está justificando não traduz os fatos. Não é assim, né? E não é, agora o que vai ser da família? Não, o que vai ser da família, a família existe, mas aqueles espíritos que estão ali são de Deus antes de ser teu. Então, aquelas pessoas têm a programação de vida. Aquelas pessoas têm programação de vida delas.
Sim, já mas, tem uma questão. mas na prática é difícil, assim, né? Por isso Por que às vezes isso, fazer um chamamento, né? por isso, sim, mas isso vai ter que começar a se tornar real para nós. Essa é a questão aqui, tá? A gente tem que trazer essa leitura para o nosso mundo existencial como um fato real, não mais do Dimas, é um convite para nós, Sim. né? Mas a dor nesse momento é Amar, muito difícil para os familiares, é muito difícil, embora assim, entendendo que o amor da vida da gente vai, como o meu filho, é muito difícil. Essa despedida, se desligar é muito difícil. Dói muito. Mesmo eu pedindo sempre assim que ele fizesse tudo como teria que ser, né? Eu sempre, na minha oração íntima, eu estava sempre pedindo para ele se desligar, que ele pudesse, que a missão dele aqui tenha terminado, que ele fosse para uma outra missão que estava sendo convidado, que era a oportunidade dele, mas é muito difícil. sim. Desculpe. Não, é que o que acontece? Uma vez nós estávamos falando, já te passo para a Mara, a gente estava falando em determinado momento em que a convivência ela é muito importante para que a gente entenda que a gente não vivia como uma pedra, né, gente? A gente não vivia com uma coisa ali do lado, a gente vivia com o espírito. O que ela está chamando atenção com relação ao Dimas, que ele compreenda que agora ele não pode fazer mais nada, que resta ele ter a compreensão, porque então ele estava se apegando lá, ele estava se apegando na família, entende? Mas nós podemos chorar e sentir dor? Devemos. Não podemos, não, devemos, porque, como eu disse, a gente não convivia com um objeto, a gente convivia com um afeto. Mas é sempre o sentimento, não de apego e não de revolta, mas um sentimento de saudade. É por isso que ela pede para ele que ele tenha essa compreensão, assim, né? De que ele tem essa compreensão de que ele não pode fazer nada, que ele entregue para Deus um pouco. Né? Acho que a Mara quer falar também. Interessante essa imagem, lembrar do livro da Joana, Amor Imbatível Amor, onde ela faz as colocações do amor que a gente tem, né? E ela fala que a gente ainda tem esse apego grande, o Haroldo fala isso, a Nete Guimarães fala, porque ainda nós estamos no amor eros, né? Aquele amor da posse, o amor da paixão. Então, quando nós conseguirmos transcender esse amor, aí vai ser como você ir na casa do seu filho, na casa do seu pai, da sua mãe, fazer uma visita, tomar um café à tarde com eles e depois voltar. Porque nós vamos ter a compreensão do verdadeiro amor, né? Então, a gente vai entender, a Joana fala nesse livro, aí que a gente vai entender a essência do verdadeiro amor, né? De compreender que a gente não está ali para aquele apego, né? Um amor mais puro, um amor que vai ajudar, um amor que vai transcender mesmo, né? É interessante esse livro estar lendo, porque fala muito sobre esse texto. Eu acho muito interessante. E realmente a gente vive esse amor, né? É meu filho, é minha casa, é meu marido, né? É minha mãe, né? Quantos filhos aí, não, minha mãe. Então, a gente parece que está falando de outra mãe, né? Minha mãe, a outro fala, minha mãe também. Então, assim, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu me remeto muito a esse livro da Joana. E é engraçado porque, por mais que a gente não esteja convivendo com a pessoa, a minha mãe, por exemplo, ela foi morar com meu irmão, então o meu pai, né, meu irmão mora longe, mora em Piracicaba, meu pai também, e minha mãe foi morar com meu irmão os últimos 3, 4 anos da vida dela. E quando minha mãe desencarnou, nós não tínhamos muita afinidade, eu com a minha mãe. Eu tenho mais com meu pai do que com a minha mãe. Mas, lógico que o amor existe. Mas aí, quando ela desencarnou, teve um dia que eu estava dentro do carro e nós chegamos na minha casa e começou a tocar uma música que minha mãe gostava. Minha mãe gostava muito de música sertaneja e Coxa de Retalho, dos Tons de Chororó.
E aí aquilo me deu um nó na garganta, assim, da lembrança dela, né, do que ela gostava e tudo. E até eu subir, aí eu saí do carro, abri a porta, já fui embora, fui para o meu quarto, e o meu marido veio atrás, né, e eu estava em prantos, né, chorando muito. E aí ele falou assim, eu não sabia que você ia sentir tanto a morte da sua mãe. Eu olhei para ele e falei, nem eu. Então, a gente acha muitas vezes, não, já estou distante, aí estou me preparando, né? E aí vem uma coisinha desse tamanhozinho, uma música que te desestrutura, né? É muito estranho ainda. Nós precisamos muito. O processo está longo ainda, né, Fabiano? Exato. E esse exercício de transferência, no sentido de estender esse amor materno, ou paterno, ou filial, assim, para outras pessoas é um exercício muitíssimo importante. Porque no mundo espiritual, as mães são convidadas a cuidar de outras crianças e levar o amor que ela tinha pelos seus filhos para essas outras crianças. Eu tenho assim, um pouco de resistência de falar coisas pessoais, mas já que é um treino que eu venho fazendo, eu acho interessante. Por exemplo, o meu sonho era ver o meu sobrinho, que eu levei desde pequenininho para evangelização. Depois ele cresceu, nunca mais foi, assim. E o meu sonho, assim, eu sempre pensei em ter ele lá com esse tal, desde pequenininho, ele tinha uma loucura, queria ir para a evangelização. Bom, a semente foi plantada. E aí, então eu sempre orando para Jesus, orando, e eu escutei na inspiração, assim, interna, né, no meu diálogo com Jesus, e fazes com as outras crianças tudo aquilo que tu gostaria que o teu sobrinho estivesse fazendo ali ou lá. Então eu fiz essa transferência, eu passei a olhar nos jovens da casa espírita, ele. Então eu ficava olhando, aí por exemplo a gente recebe jovens lá, da nossa casa espírita nós temos os jovens que estão começando a fazer os trabalhos, e eu olho aquelas meninas, aqueles meninos como se fosse ele. Então eu disse para Jesus, um dia eu sei que ele toca o dedo nele, assim, um dia ele vai ser tocado, vai despertar. Todos nós vamos despertar. Mas enquanto ele não fizer isso, eu faço para outros, porque eu transfiro aquele amor ali para aqueles outros que estão ali. Então eu oportunizo, converso, faz assim, faz assado, fala lá, busca aqui, tu consegue, tu vai fazer por essa. Então eu fico olhando assim, eu gostaria que o estivesse aqui, ou não tá. Mas então eu vou olhar na fulana, no Beltrano, é ele, no fulano, no ciclano, eu vou olhar ele ali e vou fazer como se fosse para ele. Então, isso é o que a gente vai fazer depois no mundo espiritual com a nossa família da Terra. Nós vamos fazer para as outras crianças. No Meimei, por exemplo, as mães do mundo espiritual cuidam de crianças como se fossem seus próprios filhos lá. Quando sente saudade do filho, quando tu sentir, o Divaldo diz, né? Quando sentir saudade do teu filho que se foi, ame o filho alheio e não tem ninguém para amar. Então, a gente precisa, como a Mara disse, transcender esse amor mitológico do Eros, assim, né, dessa paixão, e transferir para o amor universal, o amor maior, assim. Então, tentar olhar, assim, como a senhora agora que falou do seu filho, tenta olhar nos outros jovens o seu próprio filho. Porque ao fazer isso, a senhora vai deixar o seu filho muito feliz no mundo espiritual. Muitíssimo, muitíssimo feliz no mundo espiritual, porque é isso que ele gostaria de ver. Para encerrar minha fala, eu vou só contar um fato rapidinho, tá, gente, que é importante isso. Na nossa casa espírita, então a gente teve uma trabalhadora há muito tempo e ela chorava muito também a morte, a desencarnação do seu filho pequeno. E ela não aceitava, não aceitava, não aceitava, não aceitava. Então ela chorava muito. Um dia, ele veio na mesa mediúnica, se manifestou e tudo, e disse que aquilo o machucava, né, o sentimento dela, que ele gostaria muito que ela transferisse aquele sentimento para outras crianças como ele um dia tinha sido, que aquilo faria bem para ele e para ela, porque o amor ele não pode ficar fechado num só ser, ele tem que se ampliar. Então, ela teve um sonho com ele, ela chorava sempre, chamava ele. Aí um dia ele apareceu no quarto, dos pés da cama dela, todo molhado assim. E ela olhou e disse assim, meu filho,
Mas você está todo molhado, aquela coisa de mãe, né? Pegou e correu, pegou uma toalha, enrolou ele, tentava secar, e ele não secava. E ele olhou para ela e disse assim: não adianta, mamãe, você não vai me secar. Mas como? Você vai ficar doente. Ele disse assim: as suas lágrimas me molham e eu estou com muito frio. E aí ele disse para ela assim: enquanto a senhora chorar, eu vou ficar com frio. Então ela disse assim: você precisa parar de chorar. E aí ela acordou com aquilo, e aí quando foi na casa espírita, a gente explicou para ela do sonho e tudo, e aí encaminhamos ela. Então ela foi trabalhar com as crianças lá da casa espírita, da evangelização, e a gente orientou para ela: tudo aquilo que tu querias fazer para o teu filho, faz para essas crianças que estão aqui, porque elas também representam isso. O teu afeto precisa se desdobrar para outras, assim. E aí eu quero encerrar dizendo que quando André Luiz disse para o mentor no livro, nesse aqui, gente, lá no início do capítulo, lembra que ele estava com saudade da família e o sublime visitante, quando ia chegar, ele não conseguia conectar e fazer o altar para receber o espírito. E aí o mentor, e ele perguntou para ele: o que você está? Ele: saudade dos meus filhos. E aí ele olhou para ele em determinado momento e o mentor disse: André, é necessário transcender o amor, além um pouco. Tu não vai deixar de amar os teus. Isso não é deixar de amar o seu filho, mas entender, olhar que na mesma criança que um dia eu embalei, também tem outras crianças que precisam ser embaladas. Porque a gente vai migrando de existência em existência, a gente vai tendo vários filhos, vários outros, ou vamos sendo também vários filhos de novos pais. Então esse amor tem que transcender. Aí ele mostra uma colônia e diz assim: eis aqui a minha família também. Eu preciso amar a todos como se fossem meus próprios filhos também. Então é nesse convite, né, que a gente faz, e eu gostaria de fazer para a dona Antoninha, que em homenagem ao seu filho, olhe por todos os jovens ou as crianças, aquele seu filho, e faça tudo por eles, assim, nesse sentido, sabe? De ser cordial, amorosa, encaminhar, ser a mãe que transcende, assim, sabe? E aí, com certeza, onde ele está, ele vai receber isso, como aquele menino que diz: enquanto você chorar, eu sentirei frio. Não adianta você me secar. Ele quis tocar no coração dela. E aí ela entendeu, assim. O que é pior para uma mãe de ver um filho sofrendo? Com frio, com fome, né? Fabiano, Uhum. me lembrar, não sei se eu já comentei com você, a gente já conversou tantas coisas, que às vezes até eu posso ter comentado. A minha avó, que fundou um centro aqui em Uberaba, chama Bittencourt Sampaio, e ela perdeu o filho dela mais velho. Ele tinha, eu não lembro se ele tinha 16 anos, ele tinha uma lambreta. E aí dizem assim, algumas pessoas que ele suicidou, mas minha avó não aceitava a gente falar isso, né? Porque o amigo dele estava atrás, ele falou para o amigo: pula. E aí, quando o amigo pula, e quando o amigo pulou, ele se acidentou, entrou atrás de um caminhão. E aí a minha avó ficou desesperada. Todo domingo ela ia no cemitério chorar, lavar e rezar. Todo domingo, era sagrado. 7 horas da manhã ela estava lá no cemitério para lavar o túmulo, trocar flores e essas coisas. E aí, o que aconteceu? Um dia ela foi no Chico, sabe? A dor estava tão grande, ela estava suportando. E aí ela foi no Chico e o Reginaldo mandou a mensagem para ela, falou: mamãe, não aguento mais a senhora e chorar todo domingo, a senhora está me machucando, a senhora está me atrapalhando, né? Eu não consigo desvencilhar os nossos laços, né? E aí, então, ele falou assim: faça alguma coisa por outras pessoas. Aí foi onde ela pegou um terreno que ela tinha na Bahia, que é a coisa até hoje, e começou a fazer uma sopa ali, pôs uns tijolinhos, e começou a fazer a sopa, e hoje é um centro, né, que é o Bittencourt Sampaio. Então, é exatamente isso, né, que estão falando aí, que a Joana fala, né, da gente
ampliar esse amor, né? Porque o que Jesus espera de nós é que a gente desenvolva esse amor cósmico, né? Esse amor fraterno. Obrigada. Perfeito. É perfeito. É esse, então, o convite que a mãe do Dimas está fazendo aqui para ele, né? Que ele comece a pensar assim que, claro, ela tem consciência, ela tem ciência de que nós não somos assim, né, gente? Uma coisa, agora eu sou uma mala, eu abri, boto o objeto, fecho a mala, abro a mala, tiro o objeto. Não, não é isso. Mas ela está pedindo que ele confie, por hora que ele confie e entregue a Deus. Às vezes a gente tem esse discurso, né? Mas o que vai ser dessa pessoa? O que vai ser dessa pessoa? Gente, todo mundo tem o seu anjo de guarda e uma vida programada no mundo espiritual. Todo mundo tem uma vida programada no mundo espiritual, né? Mas enfim, vamos seguir então a leitura, Roberto? Você queria falar um pouquinho, Roberto? Não, por enquanto não. Fabiano, Vamos seguir. deixa eu te dizer uma coisa. Eu te vi há pouco preocupado em te estender um pouco, mas nem tu, e eu penso que ninguém do grupo deve ter essa preocupação. A gente quer, a cada reunião, começar e terminar um capítulo, mas poderão haver vezes que isso não vai ser possível. A nossa reunião, até esse momento, está riquíssima, riquíssima. Essas palavras que tu dirigiste para Dona Antoninha, eu não posso ter convicção, né? Mas eu penso que ela vai sair muito fortalecida da nossa reunião hoje. É de se entender que realmente isto é muito difícil mesmo, né? Por exemplo, Fabiano, nós já tivemos experiência de irmos a um enterro de um amigo nosso, perdeu a esposa, jovem, e tu deves te recordar o que eu pedi para o pessoal lá, que não fizéssemos daquele velório, em outras palavras, quase que uma chacina, né? O pessoal fica quase que retorcido, fecha o rosto, alguns choros desesperados, né? E nós que estudamos a doutrina, nós sabemos o quanto isso prejudica o espírito que está se separando da matéria, né? É extremamente prejudicial. Agora, quanto ao desenlace, eu vejo dois aspectos, né? O primeiro deles até eu passo por isso, né? Com a Vanessa, aproveitar que a Vanessa não está conosco hoje, eu tenho conversado seguidamente com a Vanessa, porque a Vanessa não... Mas como é que vai ser? Filha, tu vais continuar e eu estou esperançoso e trabalhando com muito amor, com muito carinho, para que eu tenha uma boa oportunidade na nova vida que eu vou levar depois, né? Nós temos vida eterna, né? E estamos aqui ocupando uma matéria temporariamente. Então eu falo isso para a Vanessa, né? Olha, se tu te desesperar, ao invés de me ajudar através da oração e de tu aceitar, tu vais terminar me prejudicando, né? Então, por exemplo, no dia lá do sepultamento da esposa do Telmo, eu pedi, e eu notei que depois que eu falei, o pessoal ficou mais, sabe, mais aliviado um pouco, né? Baixou aquela tensão. E a Mara fez algumas observações também. Nós não temos cultura para isso, né? A nossa cultura é viver, 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 aproveitar, aproveitar, aproveitar.
E os dois aspectos que eu falei há pouco, um deles é com relação a, por exemplo, vai a avó, vai o pai, o filho vai ficar aí, é lógico, né? Isso é uma coisa natural. Mas existem esses casos, como o da dona Antoninha, como da nossa amiga lá, do Chico, a Ivone, que os filhos partem antes. Então, realmente se entende que isto é difícil, mas necessariamente precisa ser superado. Isso é fácil? Não, não é fácil. Com certeza não é fácil. Porque o nosso sentimento, a nossa reação, ela tem diferença de um ser para o outro, né? Uns talvez já tragam de outras existências, né? Experiências nessa área, então reagem de uma forma mais sólida, né? Outros passam por situações difíceis, né? Como a Mara acabou de falar. A avó ia lá no túmulo lá do neto, né? Todos os domingos. Imagina que martírio isso para ela, né? Até ele se manifestar e mais uma comprovação, né? Que estava atrapalhando ele, estava prejudicando ele. Ele não conseguia se desvencilhar, né? Então, Fabiano, mais uma vez, quando surgirem essas situações, não te preocupa, fala, como a Mara falou, como a dona Antoninha falou, nós estamos no início, nós somos amigos, né? Quando nós iniciamos um estudo ou chegamos numa turma. Mas com o decorrer do tempo, além de amigo, nós nos tornamos irmãos. Então, razão maior para quando nós tivermos alguma coisa, lógico que o nosso estudo não é próprio para isso. Mas, quando necessário, por que nós não nos utilizarmos, às vezes, de um desabafo, às vezes, da busca por uma orientação? Então, não devemos ter pressa. Posso continuar lendo? Notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo-lhe o intenso desejo, aproximou-se Jerônimo, de sensível irmão encarnado, então presente. Tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Sobre a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação, graças ao gesto do amigo Jerônimo. Se alguém puder me substituir, seu Homero, Sim, pois não, seu Roberto. aí entrego o bastão. Alguém quer substituir o seu Roberto? Senão eu vou convidar outra pessoa. Eu posso falar. Pode ser, fica à vontade. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o prestito silencioso. Seguíamos ao final do cortejo em número superior e 20 entidades encarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Abraçado à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava a tranquilidade efetiva e espontânea. Prosseguimos com as melhores notas de calma, quando nos acercamos do Campo Santo. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos. Mas não pude
sofrear o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente de esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico. Apinhava-se à porta. Endereçavam-se de térios e piadas a longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantronhas de enfado, e um deles, mais decidido depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: não adianta, é protegido. Voltei-me preocupado e indaguei ao padre Hipólito que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de rogado. Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas o sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Os cemitérios costumam congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Ante a minha estranheza, Hipólito considerou: não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbadores que habitam entre os sepulcros. Reconhecendo-me a inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo. Mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Oh, que paisagem repugnante! Exclamei surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. É verdade, concordou o interlocutor. É quadro deveras ascoroso, todavia é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. A observação me satisfez integralmente. Entramos. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto antes da inumação, e com passes magnéticos longitudinais extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, por meio de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancitantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiraram a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que ouvi em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Sentado sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei: que sente, minha irmã? Que sinto? Gritou ela, fixando-se em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Oh, o senhor chama-me de irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma? Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei neste pesadelo que o senhor está vendo. Tentava erguer-se debalde e implorava, estendendo as mãos. Cavaleiro, preciso regressar. Conduze-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Pobre criatura, exclamei, distraído de toda a curiosidade em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho.
em semelhante condições de desespero. Olhou-me angustiada, como se desfazer-se em ataques de revolta inútil. Mas antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei: já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Quero um médico, depressa. Só ouço padres. Bradou irritadiça. Não posso morrer. Desperte-me. Desperte-me. Jesus é nosso médico infalível. Tomei e indicou-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estentoricamente: chame meu marido. Não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? Da fúria aflita passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desenvoltura, a desventurada, sentia todos os fenômenos de decomposição cadavérica. Examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando com espontânea bondade: meu amigo, não se aflige. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não me preocupar diante da infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancar-lhe a perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Longe de o interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente: compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante, e, em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes de serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Atingiu o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer naturalmente que a presença ali de malfeitores e ociosos encarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta terrestre. Era Descansou o... um pouquinho? Oi? Quer descansar um pouquinho? Quer descansar Tá. um pouquinho? Tudo bem. Uma questão aqui, tá? Eles deixa claro é que os guardiões ali do local, ninguém está em sofrimento por razões, tá? Então, ali, quando ele diz ali que eu justifiquei em amarelo, após deliberado desprezo sublime pelo patrimônio da vida humana. Tudo bem, né? Nesse caso, ela estava sentindo saudade da sua família, ela estava sentindo saudade do seu filhinho, mas aí não adianta agora, depois, né? Depois não adianta. Então a gente tem que entender que, no caso dela, que ele deu essa tirada aqui, né, nessa mensagem. A vida inteira a gente passa negando emocionalmente as pessoas, a gente põe elas no abandono emocional, acha que ter família é simplesmente acumular um monte de gente dentro de casa, só que família é mais que isso, né, gente? Ela é um cultivo constante, assim, na vida. Então, só para rapidamente assim falar uma questão de Jesus no filho pródigo, quando o filho pródigo volta e o que ficou cuidando do pai, o outro foi embora. Eram 2 irmãos, o outro foi embora. E um ficou cuidando do pai. Quando o outro que voltou e gastou o seu dinheiro, que era a parte que ele tinha direito na fortuna, ele gastou e voltou para casa.
Mas era o direito dele gastar, a Joana disse, porque fazia parte da fortuna dele. Ok, o que ele fez, daí é responsabilidade dele, mas era direito dele. E o que ficou também era direito de sair, mas não quis, ficou. Uma pergunta que a Joana faz é que por que o pai perdoa aquele que volta e o que ficou condenou o pai pelo pai ter aceito esse que voltou? É que não basta ficar, simplesmente. O que é o não basta ficar? Aí eu fiquei contigo, pai, e tu atendeu aquele, mas não basta ficar, porque às vezes a gente precisa viver também. Então, o que acontece? O que ficou, ficou por quais conveniências, vai dizer Joana? Porque daí eu fico, mas o que é o ficar? Ah, eu estou cuidando. Ah, quem está cuidando dessa criança? Eu estou cuidando dessa criança. Aí tu vai ver quem está cuidando da criança. As pessoas estão no celular, a criança está lá com o celular na mão. Então, o que é o cuidado? O que é o estar perto? Ah, eu estou perto aqui, estou cuidando da fulana, da minha mãe, mas a minha mãe passa o tempo inteiro só sentada no sofá, ou então passa o tempo só dormindo, ou então vai lá para não sei o quê. O que é o cuidar? Claro que a gente não vai dispensar atenção o dia inteiro para as pessoas, não é nesse sentido. Mas o cuidar, ele vai além de estar só ali. É o que a Joana reflete nesse sentido, quando a gente diz assim, ah, mas eu vivi a vida inteira contigo, em quais condições? Em que situação? Então não basta ficar, é o que ela refere. Tá, o outro foi e errou, ok, mas o problema não é ir errar, gente. O problema é se arrepender. Para Jesus não importa as nossas quedas, é o que ela vai dizer. Para Jesus o que importa é a nossa humildade em reconhecer as nossas. Ah, mas aí eu não saí. Sim, mas aí tu nem errou, não saiu, então tu não fez nada. Ah, mas eu não fiz o bem, mas eu também não fiz o mal, mas então tu fez o mal, porque não fez nada. Então, Kardec pergunta, e aqueles que não fazem o mal? Tá, tudo bem, não fazem o bem, mas não fizeram o mal. Eles estão fazendo, como é que fica? E os espíritos responderam, estão fazendo mal, porque não fazem nada. Então, por quê? Ah, mas eu tenho medo de errar, mas a vida é assim, nós não buscamos no erro o aprendizado, mas é inevitável que no aprendizado a gente erre. Então, para os espíritos, não importa muitas vezes as quedas. O importante é quantas vezes eu me levanto dessas quedas. Que é a humildade, aí envolve vários aprendizados. Humildade, resiliência, auto-perdão, recomeço, esperança. Vocês entendem? Ninguém busca no erro o aprendizado, mas é inevitável que durante o processo da aprendizagem a gente erre. Então, nesses casos aqui, me pareceu que o Espírito está dizendo assim, ó, tu não está entendendo bem, ela não é tão coitada assim. Porque às vezes as pessoas acham, não, mas é meu filhinho, ou meu lá não sei o que eu deixei, coisa e tal. Mas em que circunstância, quando eu estava, eu estava. Não sei se vocês entenderam mais ou menos. Então, eu não tenho que ficar 24 horas com as pessoas, porque isso também não é amor. Porque às vezes a gente diz assim, não, mas o amor é estar sempre do lado. Não, não é isso. Amor é além disso. Amor é orientar e entregar para o mundo. Tu não vai criar uma modorra, uma capa sobre os teus filhos, vai colocar uma bolha para que ele não tenha contato. Ele tem que ter contato no mundo porque ele precisa sentir as frustrações, o não, ele precisa perder e precisa ganhar. Ele tem que sofrer, né, essas questões para poder crescer. E aí o que acontece? A gente acha que isso é amor, e não é. Pode falar, Marta. Não, o que você estava falando, é a qualidade, né? O psicólogo hoje ele bate muito nisso. Não é ficar o dia todo, mas se você pode estar só 2 horas, 1 hora, a qualidade, a atenção. Então, se dedique. Então, igual você falou, tira o celular, senta, brinca, lê, né? Então, é essa qualidade. E eu acho interessante que a Joana comenta isso no livro Em Busca da Verdade, né? Que vai ser o livro de 2025 do Congresso, que a gente está desenvolvendo. Para mim, é um dos livros mais bonitos dela, porque aquele filho que sai, eu enxergo como o processo. Você sai, passa pelo processo, né? Passa pela, assim, você precisa, para voltar à casa do pai,
você precisa da humildade, você precisa de entender que você errou. Então, é muita coisa que a gente analisa desse processo. Ah, o irmão tá lá, mas tá lá, igual você falou, tá lá parado, né? De olho na fortuna do pai. Ele ficou porque ele queria continuar ali, não porque ele amava o pai, mas porque ele queria a fortuna que tinha sobrado para ele, né? E o filho sai e passa pelo processo. E é o pai, esse pai que recebe ele de novo, é esse nosso pai, né? Que não vai esquecer que enquanto tiver uma perdida, ele vai ficar ali esperando, né? Eu acho linda essa parábola, é maravilhosa. Então, nós precisamos passar, a gente precisa ser o filho pródigo, né? Para a gente poder entender a importância que Jesus tem para nós, na nossa vida, no nosso processo, né? Perfeito. Pessoal, se alguém também, assim como a Mara, que está se manifestando, o Roberto, a Rita e tantos outros que falaram agora há pouco, quiserem também contribuir, fiquem sempre à vontade, tá? Porque ele é um estudo assim, de participações. E aí não precisa pedir, só segue falando, assim, tá bom? Então, se alguém não se opõe, aí a Rita pode continuar. Mas se alguém quiser falar, abre o microfone e sai falando que a gente escuta. Acho que ela queria descansar um pouquinho, Fabiano. Alguém quer continuar, da continuação? Eu posso continuar. Então tá. Pois não, fica à vontade. Atingir o sentido oculto das explicações é aqui, né? Foi aqui? Isso. Um pouquinho, era o similibus em ação. Depois desse parágrafo, Mara. Era o similia. Isso. Gente do céu. Siminubus? Pega o comecinho. O Fabiano sabe isso. Não, eu não estou enxergando, gente. É similibus em ação. Mas deve ser latim, grego. Deve ser. Em ação, cumprindo os ditames da lei do progresso. É lei dos semelhantes, tá? Tem a ver com é da similia, é da lei dos semelhantes. Ah, tá. Ditames da lei do progresso, castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção de verdadeiro caminho salvador. Fitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos da justiça e seguro na prática, pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional. Completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física, após feliz casamento realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez. Situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava às ocorrências comuns e acentuando extravagância por demonstrar falsa superioridade. Precipitou-se em condições fatais. Chamada ao testemunho edificante da abelha operosa, na colmeia do lar proferiu a produção da borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Fim do o parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que nos últimos instantes, os vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe, e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados têm vindo à necrópole, tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar a existência de sólido,
perdi. A existência de sólido materialismo não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reaviva e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Indiquei, porém, um laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei atitude espontânea de quem deseja tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar o grilhão? Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não, não. Não pode ser. Não pode ser. Temos ordens. Por que tamanha exigência? Insisti. Gente, eu vou passar para alguém. Tá pequenininha as letras para mim. A idade chegou. A Cleonice, pode ser, Cleonice? Pode. Quem sabe chegou o momento, não será razoável cortar o grilhão? Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não pode ser. Temos ordens. Por que tamanha exigência? Insisti. Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel, ao dever de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino e, como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. E da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador em estância de paz, que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me às outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo. E designado um velhote desencarnado, de cócoras sobre a própria campa, acrescentou, venha e escute-o. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o fundo. Só um pouquinho, bem rapidinho. Vocês perceberam que ela estava ligada ali por um processo de defesa, né? Eles mantiveram ali para que ela não pudesse sair dali daquela situação, porque ela estava bem enlouquecida, assim, e se ela saísse, ela podia acabar sendo vítima de espíritos malfeitores, porque ela ia se perder, assim. Então ela acreditava que estava sempre num sono profundo, porque ela queria acordar, mas não acordava nunca. Então eles mantiveram ela ligada ao corpo, que era menos mal manter ela ligada ao corpo ali do que ela sair, e aí ela tinha que ficar, então eu uso a expressão queimando aquela ilusão, queimando, até que ela canse e entenda e peça socorro, porque na verdade ela malbaratou a gestação. Durante todo o processo gestacional dela, ela estava enlouquecida, sabe lá se fazia o quê, né? Tanto é que gerou um problema sério, e acabou tendo a gestação e acabou desencarnando na gestação por processo de infecção
ela malbaratou, assim, a própria existência, né? E a própria gestação que ela tinha acabou dando problema. Mas só para a gente entender, ela estava naquele processo, gente, por um processo de segurança e defesa dela, do espírito ali preso. E do espírito da criança, né? Da criança também, exatamente. Então, ali nesse caso, ali a gente disse, mas e aquilo ali era o hospital para ela. Aquela situação era hospital. Uma coisa que é importante que a gente saiba, que umbral é hospital, gente, também. Assim como tem um hospital bom, tem um hospital lá, tem um remédio bom, tem um remédio amargo. E os dois são remédio. Depende do caso. Depende do caso. Então, só para abrir esse adendo, porque ele vai entrar num outro caso aqui. Então. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava súplice. Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me. Debalde, enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não houve, informou o sentinela, obsequioso, a mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação e, como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e zurzi-los diariamente. Por que não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração, o servidor otimista sentou. Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem, tão acentuadamente furiosos e perversos, que, do fundo escuro do sepulcro, se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcostais. Tal o estado deplorável de suas consciências atraídas para as trevas pesadas. Sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador cônscio do serviço a realizar, acrescentou: segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontente. Esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole, e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos mútuos e recíprocos, votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhes as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outrem. Em minha esfera pessoal de observação, não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses de vida eterna e, no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu meu propósito e falou bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Manifestei-lhe o reconhecimento, enquanto o recém-liberto aquecia, bondoso, aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física? Comecei. Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele, delicadamente. Noto, porém, que, ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer, mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso, ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo, sorridente,
desarmou minha pesquisa, asseverando: você pode intensificar o relatório das impressões, quando deseje, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte, certo, porém, de que não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber e, amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta. É isso aí. Tu vê que interessante que a gente teve umas pausas para fazer os comentários que tem que ser feito, e aí alguns foram mais lentos, e depois tu acabou indo mais e conseguiu chegar no tempo, né? Peraí, deixa eu pegar aqui. Sim. A Cleonice. Aí Sim. conseguimos. Aí depois tu entrou de forma perfeita e acabou criando um equilíbrio que tem umas coisas que vão se ajustando, né? Mas a gente abre para os comentários, então, quem gostaria. Viu como não precisa do senhor ter Eu? pressa? Exato. O Roberto é o mestre dos magos, assim, ele já. Só que com a diferença que o mestre dos magos ele some, né? Do nada, assim. Roberto, a pressa, ela é inimiga da perfeição. Isso. O Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele diz assim, ele diz que é duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele diz assim, não tenhas pressa, mas o tempo urge. Ou seja, não tenha pressa, mas não, também não fica postergando, né? Porque o tempo vai se escassar, ficar escasso. Então não tenha pressa, mas o tempo urge, ele diz. Pessoal, então vocês perceberam que é uma lição assim para o nosso conhecimento pessoal, conhecimento técnico mesmo, de informação, e também de uma experiência para a gente guardar no coração, né? Como uma mensagem para nós. Vocês concordam? Assim, uma mensagem de quando for comigo, como vai ser, né? Então que eu vagarosamente, não se torturem por isso, né? Mas assim, vagarosamente eu vou pensando, né? Como eu tenho que. E aí é bacana, porque o que que acontece? A gente vai se dar conta que nós estamos já no corpo físico. E aí a gente pode começar agora, né? Fazendo algumas mudanças na nossa forma de viver, né? Fazendo aquilo ali sem precisar pensar lá como as outras pessoas, ele pensar depois da morte, que poderia ter feito isso, feito aquilo. Não, já voltamos no tempo, podemos rever as situações. Sem precisar, quando chegar nosso momento, porque a morte é inevitável. Uma vez eu estava num congresso com o Divaldo aqui em Porto Alegre, no Instituto Espírita Amigo Germano, é uma casa gigante, uma casa onde começa a infância e a juventude no Rio Grande do Sul, né, o estudo da infância, da juventude com a Cecília Rocha. E o Divaldo, certa feita, alguém disse para o Divaldo, né, mas Divaldo, o fulano lá não me abre espaço para me fazer o trabalho. Aí o Divaldo perguntou assim mas minha filha, no meio do salão, quantos anos ele tem? Ela disse, ele já está com tanto de idade. Então espera. Todos somos, ele usa a expressão, ele disse assim, inventei agora. Todos somos morríveis. Então, é de fato isso. A gente tem que se dar por conta que nós somos morríveis, mas que também estamos vivos, encarnados, vivos no sentido de um corpo vivo. Então eu não preciso chegar lá na desencarnação e viver algumas coisas. Isso aqui é um presente, estão nos antecipando para nós o que a gente pode evitar, né? Começar agora, assim, a nos mudar algumas posturas, libertar pessoas, nos libertar. O que vocês acham? Eu acho que é mais nos libertar do que libertar pessoas, né, Fabiano? Porque a gente precisa iniciar por nós. Porque se a gente se libertar de nós mesmos, a gente vai conseguir libertar o outro, né? A gente vai começar a olhar de uma forma diferente, né?
nessa caminhada, né? Então, acho que primeiro nós temos que nos libertarmos até das nossas coisas mesmos, porque a gente é tão apegado com o nosso procedimento, nossas atitudes, né? E às vezes tão doentias. Acho que a gente precisa desapegar de nós mesmos, né? Curar nós mesmos das nossas próprias feridas, né? Eu me refiro a esse libertar pessoas no sentido das pessoas que nós acorrentamos, né? Em nós, né? Segurando assim, é meu, só vive se estiver comigo, só vive como vai ser sem mim, assim, né? Como se a pessoa não tivesse toda uma... Às vezes as pessoas... Gente, tem uma coisa que é muito interessante, assim, ó. Por isso que a gente tem que pensar, sabe? Às vezes a gente pensa assim que a gente vai... mas isso aqui tem um valor imenso para mim, né? Mas para os outros não vai ter, gente. Às vezes até vai fora, no lixo, às vezes dão para uma outra pessoa que joga lá num canto. Então o valor, ele é sempre meu e não do outro. Às vezes a gente pega e diz, não, mas eu quero deixar a minha família super bem, deixar o dinheiro lá, porque é saudável? É, mas não é esse o ponto. A gente tem que ensinar as pessoas a buscarem e fazerem compreender a importância. Eu vou deixar lá essa casa para o meu filho, coisa está no livro dos Espíritos. Daqui a pouco, o patrimônio físico, quem que diz que ele 2 meses depois não vai vender tudo? Né? Quem é que diz que aquele valor é o valor? Às vezes, o que eu dei tanto valor não é o valor. Às vezes a pessoa quer viver uma vida mais simples, mas como? Tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, porque vida tem que ter isso, a vida verdadeira tem que ter aquele armário cheio de comida, assim. Só que, na verdade, para algumas pessoas não é assim. Para algumas pessoas, às vezes, ela vai lá e bota 1 quilo de um objeto e está pronto. O Evangelho diz assim, ó, dai até mesmo do vosso necessário, porque ainda este é supérfluo. Quando eu li isso no Evangelho, mas só um pouquinho, dai até mesmo do vosso necessário, porque ainda este é supérfluo. Sabe por que eles disseram isso? Que o meu necessário, ainda este é supérfluo? Porque o meu necessário muitas vezes é ver estragar. Eu considero como necessário ter muita coisa. Porque eu julgo, eu tenho necessidade disso, disso, disso. E aí quando a gente desencarna, gente, as pessoas vêm e levam, vão dando assim. E aí aquilo que eu tinha, aquela coisa, não, mas isso aqui vai ter que ter um valor, ó, isso aqui tem um valor, tu tem que guardar isso aí é muito drástico, sabe? Tu tem que guardar isso aqui pro resto da tua vida. Mas não é o valor que a pessoa tem outros valores. Eu acho que, então, o que é o valor real? O valor do ensino, do bom exemplo, do caráter, o valor do encaminhar, o valor espiritual. Esse que os Espíritos dizem que é o verdadeiro tesouro que nós deixamos. O verdadeiro tesouro é esse. É ser lembrado não por coisas, mas por quando me lembro, quando a minha mãe, ou quando meu pai, quando meu irmão, quando meu amigo me falava isso. Nossa, isso é o verdadeiro valor que a gente carrega. Né? Então, essa mensagem, assim, quando o Evangelho diz, dai do vosso necessário, porque ainda este é supérfluo. Porque, o que ele quis dizer em outras linhas? Porque o teu necessário ainda é um supérfluo. Não quer, os espíritos não vivem em miséria, gente, não é nesse sentido, tá? Eles estão dando só uma mensagem para nós, para que a gente entenda aonde eu estou colocando, muitas vezes, o meu foco de olhar, assim. Às vezes as coisas são tão simples assim. Às vezes sentar numa mesa e jantar, não importa o que, é muito mais rico do que um banquete. Às vezes é muito mais bonito, mais simples sentar do lado do que daquele presente caro. Assim. Às vezes as crianças, elas não querem coisas, elas querem nós. Às vezes sentar do lado, conversar. Hoje eu estive no fórum e a Ivone foi comigo, né? Então a gente estava lá no fórum e eu disse, Ivone, faz o seguinte, fica aqui na porta, porque vai dar muito trabalho para entrar lá na roleta, eu e tu com um monte de coisa, daí tu fica com as coisas aqui, eu tinha que ir lá fazer um negócio de um processo, pegar uma senha,
E ela ficou. Quando eu voltei, a Ivone estava conversando com o rapaz, o porteiro, o rapaz, e ele feliz da vida, assim, conversando com ela, falando de espiritismo. E aí ela conversando com ele, feliz da vida. Aí ele chegou, ela me apresentou ele, e ela disse, ele tem um canal, não quer ver o canal? Quero ver. Então, veja assim, a gente ficou conversando, fizemos uma amizade tão grande, ele conversando, e ele disse, eu adoro espiritismo, porque isso, porque aquilo outro. E quando eu fico no final de semana aqui, eu passo o tempo inteiro olhando. Então, esse se dar-se, ao invés de darmos coisas, demo-nos uns aos outros. Isso é o banquete. Isso aí que Jesus chama, que é o verdadeiro banquete. Por isso Jesus procura os simples, os pequenos, né? E isso não tem nada a ver, assim, com o menosprezo, com as coisas bonitas do mundo, né? De nós termos o que não é menosprezo a nada. Mas aí ele está dizendo que, independente de onde nós estejamos, numa mansão ou numa casinha pequena, que a simplicidade sempre reine, assim. Sempre reine entre todos nós. Né? Porque isso que é o verdadeiro tesouro, assim, que a gente vai construindo. Que é a lição dessas almas aqui que não tiveram esse tesouro aqui, que foram menosprezando o grande tesouro, o tesouro da maternidade. Ela estava enlouquecida, ela menosprezou a maternidade. E aí ela foi indo, acabou ficando doente, ganhou a criança e morreu por excessos de infecções. Imagina como ela estava. Então ela teve esse menosprezo, prenderam ela ao corpo como uma forma. Então a gente olha e julga. Mas o espírito lá, o benfeitor lá do coisa assim, cuidado, tu não tem experiência, tu não sabe o que tu fala. Porque esse é o remédio dela, né? Alguém gostaria de... Três minutos. Gurizinho, como tá bom te ouvir hoje. Muito bom. Acho que tu tomou café 3 vezes hoje. Estava inspirado. Inspiradíssimo hoje. Que coisa boa. E outra coisa, a Ivone é uma figura especialíssima e ela demonstra esse amor imenso que ela tem por Jesus. Ela, se não tiver ninguém na rua, a Ivone para do lado de um poste e começa a falar para o poste. E ela é perita em fazer isso. E a gente está convivendo juntos 1 ano e pouco, né? E eu tenho tirado isso como lição, sabe? E já há algum tempo eu tenho me esforçado de fazer exatamente o que a Ivone faz. Nós, às vezes, pensamos, né? Nos ocorre que nós estamos servindo, ajudando, enfim, com coisas materiais, né? E, às vezes, uma palavra de carinho, um ombro amigo, né? Um ouvido amigo, ouvir uma pessoa que às vezes precisa desabafar, né? E eu tenho certeza que todos nós, quando passamos por essas experiências, isso nos traz um bem-estar incalculável, porque nós somos os mais beneficiados, né? Se quiser passar um pouquinho do tempo e falar mais um pouco, eu vou ficar te ouvindo. Já estamos aí com minutos finais. O Gabriel quer falar. Vamos ouvir o Gabriel. Eu quase não falo, porque eu estou tudo aprendendo, então estou captando com vocês. Então, quando a gente não tem certeza do que vai falar, é melhor não falar do que dizer uma besteira ou falar uma coisa errada, né? Então, a gente primeiro tem que ouvir, né? E é o que eu estou fazendo, ouvindo vocês, prestando atenção, fazendo as minhas observações e as minhas anotações. E assim eu vou aprendendo para poder depois, então, poder falar, né? Falar corretamente e ser mais útil, né? Não adianta falar e falar um monte de besteira, né? Então, primeiro a gente ouve, escuta, assimila, compreende, procura entender, compreender, para depois, então, poder falar e ajudar corretamente. Falar,
E Agora, falar corretamente, Gabriel, é falar com o coração. pois é. Então, Não é o precisa que eu ter estou palavras tentando aprender. bonitas. É isso que eu estou tentando aprender. Isso. É justamente isso aí. Uhum. É justamente. Não te preocupa, porque aqui todo mundo aprende, está todo mundo aprendendo, né? Então todos Com nós, em cada certeza. um no nível, se construindo, né? E quanto ao falar bobagem, jamais tu vai estar falando bobagem ou alguém. São falas e a gente escuta, né? Que a gente vai se construindo todos juntos aqui nesse momento. Sim, é o que eu estou procurando. Estou procurando ouvir e escutar para tentar, né? Porque a minha vida, ela foi muito difícil, a minha criação, né? Eu quase não tive apoio de ninguém, né? Então, quando eu entrei para o Espiritismo, o João disse para mim, João Felício, né, que eu era uma fruta verde, que aos pouquinhos estava amadurecendo. Então, é isso que está acontecendo comigo. Né? E mais só que, né, eu ainda não estava assim desperto, não estou desperto. Agora que eu estou procurando despertar, né, para a responsabilidade do Espiritismo. Uhum. E é uma responsabilidade muito grande. Uma vez, quando a gente tem o ato da humildade, Gabriel, é porque a gente já aprendeu a falar corretamente. E assim, amigo, ó, outra questão. Uma vez chegou um cidadão, palestrante na casa, cada vez que ele ia na casa espírita, ele encontrava aquele homem no fundo do salão sentado. Só que ele nunca entendia porque que ele só sentava lá, assistia a palestra e ia embora, assistia a palestra e ia embora. Passou-se os anos, o diretor da casa sempre olhava aquele homem, você entrava na casa espírita, sentava, e os anos foram passando, e um dia o dirigente da casa desencarnou, porque todos somos morríveis, aí foram desencarnando todo mundo, e aquele senhor também desencarnou, e aí se encontrou ele no plano espiritual. E aí ele foi para um mundo, foi levado numa colônia, de visita, uma colônia espiritual mais avançada, para ele conhecer, e encontrou aquele senhor que só entrava e saía da casa. E aí ele perguntou, meu irmão, você está aqui? Surpreso, né? Você está aqui? Que bom. E eu me lembro que o senhor entrava na casa espírita, sempre calado, assistia, e ele, sim, é que enquanto o senhor falava, eu praticava. Tá certo, é isso aí. É Assim isso aí, né? Então, às vezes, o falar corretamente é se dar conta, isso aí que tu fez, eu estou aprendendo, parabéns. Tu é um grau de evolução que tu não tem ideia. Aos pouquinhos eu vou procurando, né, captar e exteriorizar, né, que é de dentro de mim para fora esse amor que está dentro de mim, está dentro de todos nós, né? Essa planta, ela foi germinada dentro de nós. Jesus, quando veio, ele fez, eu sou semeador, né? Então, o que ele fez? Ele semeou em nós a paz, né, o amor e a caridade. Ele veio semear, né, veio fazer com que nós procurássemos despertar para esse amor e continuássemos fazendo isso que ele fez, né? Que é semear o amor, semear a paz e semear a caridade, né? É assim nos ajudando uns aos outros e vamos expandindo esse amor com as outras pessoas para que elas possam também sucessivamente expandir para outras pessoas e assim vai se fazendo o amor, né, na Terra inteira. E assim, o mundo vai se transformando, mas é nós que temos que transformar. E aí, nós nos transformando, esse mundo vai se transformar para melhor. Vai se transformar num mundo de amor. Pois é. E como é que tu diz que não sabe falar corretamente, né, Gabriel? Então tá, eu vou passar para o Homero. Às vezes me veio um insight, né? E agora me veio uma coisa na minha vida, veio um insight na cabeça. Mas o insight sai de dentro de nós. Os espíritos só se utilizam do baú, dos tesouros do baú que está na nossa consciência. Pois é assim, aos pouquinhos eu vou indo. Chego lá, né? Vou indo. Tudo certo, pessoal? Vamos passar para a Virgínia.
Sim, seu Homero, então vamos para a nossa oração de encerramento. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, e que Ele possa nos envolver nessa atmosfera de amor, nos fortalecendo, e que mantenhamos esse estudo com muito aprendizado. Esse amor de Jesus possa adentrar os nossos lares, envolvendo a todos e revigorando e trazendo a calma, a paciência e a resignação para dentro dos nossos corações, e que possamos pautar as nossas vidas dentro destes conhecimentos do Mestre Jesus e do nosso Pai amado. E que assim seja. Muito obrigada. Assim Boa noite, seja. pessoal. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau. Até. Boa noite a todos. Obrigado.